momento de mais um contraponto, momento de mais algumas averiguações bíblicas. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, não estamos aqui para ser melhores, até porque nós estamos tratando de coisas que acontecerão, que, na verdade, existe de ambos os lados, Senhor, pessoas com posições diferentes quanto à escatologia, mas homens de Deus, gente comprometida com o Evangelho. E nós pedimos, para a glória do Teu nome, que essa aula venha, Senhor amado, edificar nossas vidas, tanto a mim que ministra, quanto aqueles que estão sendo ministrados, que possamos, nesse momento, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, vou começar. Que horas são, por favor? Até começar a aula é uma luta, por isso que às vezes é bom acabar o culto 10 minutos antes. Não me enrola todo aqui, né? Vamos lá. Semana passada, irmã, se você puder tirar a parte. Obrigado. O que nós vimos semana passada foi o ponto 6, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu notebook. Nós vimos o dispensacionalismo ver a igreja como parênteses, e este ensino não tem apoio das escrituras, certo? Então, nós vimos essa parte, elaboramos aqui. O segundo ponto, o motivo de rejeitar esse ensino sobre a igreja ser um parênteses. Aí nós também discorremos aqui sobre aquela palavra kahal, né? Eclésia, kahal. Quero que vocês me parem se vocês não entenderem, tanto os que estão assistindo quanto vocês. Porque senão chega no final, rolou muita dúvida, entendeu? Pode parar, tá, Marcelo? Para a gente poder discorrer aqui. Hoje nós vamos ver o sétimo ponto, na verdade, o penúltimo ponto, porque semana que vem é o último, tá? Dos contrapontos. Nós veremos hoje que não há base nenhuma para se dizer que haverá pessoas sendo salvas depois da volta de Cristo, tá? Então, isso a gente vai discorrer aqui, usando alguns argumentos, porque o que acontece? O pré-milenismo dispensacionalista, né, pré-tribulacionista, ele diz uma coisa, ele diz que Jesus vai vir em duas etapas, tá? Duas etapas. Eu vou dar um panorama aqui, depois a gente vai esmiuçar, porque fica melhor assim. Eu acho que vocês entendendo de maneira, vamos dizer assim, objetiva, depois eu vou esmiuçando, tá? Acho que vai estar melhor assim. Então, o dispensacionalismo, ele diz que Jesus virá em duas etapas. Uma, ele vai vir, vai frear ali no Monte das Oliveiras, não vai nem encostar o pé no chão, vai arrebatar a igreja. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, certo? Os cristãos, né? Gentios cristãos, vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão glorificados. Ambos irão para as nuvens com ele, nessa primeira etapa da segunda vinda. Não vai, mas vamos continuar. Não vai. Não vai. Então, a primeira etapa, certo? Aí ele sobe, fica lá, né, com a igreja, reinando. Durante 7 anos, tem tribulação aqui, certo? Então, as tribulações que, por um pré-milenista histórico, elas vêm antes de Jesus voltar, para eles é aquele período de 7 anos. Tá? Ou seja, a igreja não vai passar pela tribulação. Por isso que eles são pré-tribulacionistas. Então, esses 7 anos de tribulação, os judeus vão se converter, né? Claro, estiverem vivos, e os gentios que estiverem vivos, certo? Então, eles sairão da tribulação, Jesus voltará, certo? E vai, então, aqueles que estiverem vivos, né, serão glorificados, certo? E os que estiverem mortos, tanto os cristãos que morreram na tribulação, quanto os judeus do Antigo Testamento, né? E alguém também que morreu lá na tribulação, irá ser ressuscitado também, glorificado. Os que estão vivos, que saíram da tribulação, e receberam Jesus ali e tal, e os que estavam mortos do Antigo Testamento, né? Ou todos os judeus, né, serão ressuscitados com o corpo glorificado, e aqueles que saíram da tribulação, junto com os gentios também que saíram da tribulação. Então, só aí já temos 2 ressurreições.
A primeira, quando ele veio, fez ressuscitar aqueles que estavam vivos, cristãos. Tá? Tivemos agora uma segunda ressurreição. A segunda ressurreição vai ser daqueles que saírem da tribulação. Tanto os que estiverem vivos, quanto... E aí os judeus também entram nessa, até do Antigo Testamento. Né? Os judeus da era do Antigo Testamento e os que estiverem passado pela tribulação junto com os gentios. Certo? Aí eu tenho uma segunda ressurreição. Ok? Só que tem um problema. Vamos ter 1000 anos reinando, certo? Ou não? Vai nascer filho dessa galera que está com o corpo glorificado. Certo? Na Terra, vai ter gente ali, né, que não nasceu de novo. Tanto é que vai ter a batalha de Gog e Magog, e as nações se reunindo para atacar. E aí, essas pessoas que nasceram, filhos de crentes, que se converterem, vão morrer. Porque 1000 anos estamos vivendo na Terra aqui embaixo, certo? Não é novos céus, nova terra. É na Terra aqui, essa aqui. De 1000 anos, milênio aqui nessa Terra. Então vai nascer filho deles, e netos, e vai. 1000 anos dá para uma geração boa, não é verdade? E aí, quando morrerem, quando chegar o final do milênio, vai ter que ter outra ressurreição. Certo? Sem falar da ressurreição dos incrédulos, que é para julgamento. Né? Então, você vê quantas ressurreições, eu não consigo ver isso tudo nos evangelhos. Pré-milenismo e dispensacionalista. O tal do deixados para trás. Né? Então, eu não consigo ver tanta ressurreição assim. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele vai vir, ele vai ressuscitar, certo? Ele vai começar a reinar, vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, ok? Entre judeus e gentios, assim como também na tribulação, são judeus e gentios que saem dela e aí vão ser glorificados, né? Aqui, mas só que nós cremos que isso vai ser uma vez só. Jesus vai arrebatar, né, o seu tal e tudo mais, e depois disso segue julgamento e acabou tudo numa vez, claro, sequencialmente, mas não que esse intervalo todo de tempo e várias ressurreições, não dá. Não dá para cair. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos falando aqui, Davi hoje não está aqui, né? E hoje eu botei lá no grupo, que eu sei que às vezes ele esquece, eu botei lá no já até que botou. Então vamos lá. Não há base bíblica para esperarmos que pessoas serão trazidas para a salvação após Cristo ter voltado. Conforme já visto, os dispensacionalistas ensinam que uma grande multidão de pessoas ainda será salva após Cristo retornar. Certo? Se considerarmos o arrebatamento como a primeira etapa da volta de Cristo, lembraremos que um remanescente de Israel, os 144 mil, lá do capítulo 6 de Apocalipse, 144 mil, mais uma multidão incontável, né? De gentios, serão salvos durante a tribulação de 7 anos. Essa é a visão dispensacionalista, certo? Que sairá da tribulação e serão salvos. Aí está incluído aqui os 144 mil, aquela multidão inumerável que sai lá do capítulo 6 de Apocalipse, estão saindo da tribulação. Ok? Embora somente pessoas regeneradas estejam vivendo sobre a Terra, no princípio do milênio, um número grande dos seus descendentes se converterão durante o milênio. Foi justamente isso que eu falei. Os filhos, os netos vão se converter. Muitos deles vão se converter, outros não, mas muitos vão se converter. Todavia, há evidências claras pelas Escrituras, nas Escrituras, de que a igreja, crentes e judeus e gentios, estará completa na vinda de Cristo. Você se lembra que ele falou que a gente tem que esperar entrar o número dos gentios, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, que ele está tardando justamente porque ele não quer que ninguém pereça, né? Por isso que a vinda dele é demorada, não é isso que ele diz? Esperando que outros venham a arrependimento. Então, na verdade, depois que ele espera para que o evangelho seja pregado em todos os cantos, aí ele fecha a porta, né? Aí entra todo o processo, aí ele volta a salvar de novo. Como é que é isso? Então, é bem complicada essa posição.
Sendo assim, não devemos esperar que as pessoas ainda serão capazes de crer em Cristo e vir à salvação após o seu retorno. Certo? Considere o ensino de 1 Coríntios 15, 20. Vamos abrir 1 Coríntios 15, 20? 1 Coríntios. Alguém pode pegar meu copo d'água, por favor? Minha irmã, deixa minha esposa pegar. 1 Coríntios 15, 20. Obrigado. Isso aqui é minha esposa, tá, gente? Fica à vontade, ela passou aqui. Vamos lá, 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? As primícias, primeiro que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É Daniel 12, 2, vai falar alguma coisa. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são salvos, os que são de Cristo, na sua vinda. Pegaram aí? Pegaram isso aí, né? Agora vamos acompanhar. Considere o ensino de 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Né? Literalmente, os de Cristo. Cristo. Sabe? Só para vocês entenderem. Então, primeiro vem Cristo, depois os que são de... Alguém pediu aqui para entrar? Não. Eu vi um negocinho aqui. Não, né? Tá. Depois os que são de Cristo. Presta atenção nisso aqui, tá, gente? Isso aqui vai ter um desenrolar. Primeiro Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo vão ressuscitar. Cristo não ressuscitou? Lá atrás? Passa um tempo, depois os que são dele ressuscitarão. Certo? Beleza. Percebemos pelo contexto que Cristo foi ressuscitado como as primícias daqueles que dormem. O primeiro que ressuscitou daqueles que dormem. Foi? Primeiro foi ele. Ele foi a primícia. O que é primeiro? Primícia? As primeiras coisas. Ele foi o primeiro. Certo? Depois vai passar um tempo, esse tempo que a gente vive. Quando ele retornar, os que são dele. Ok? Olha o versículo 20 comigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O termo primícias implica que todos aqueles que morreram serão igualmente ressuscitados. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Ok? O termo, no versículo 23, melhor dizendo, Paulo nos fornece a ordem a qual estas duas ressurreições ocorrem. Primeiro, Cristo, no versículo 23 aqui. Primeiro, Cristo, então, algum tempo depois, né, na sua segunda vinda, aqueles que pertencem a ele. Então, a palavra é muito clara. Sempre usando esse texto aqui. Cristo é o primeiro, e nós que cremos nele seremos ressuscitados também. Quantas ressurreições nós vimos no dispensacionalismo? Dispensacionalismo? 4. Né? Contando lá, claro, com os incrédulos, né? Aqueles que morreram sem Cristo, vão ser julgados. As palavras, os que são de Cristo, implicam que todos os que são de Cristo serão ressuscitados naquela oportunidade, não somente alguns deles. Aonde eu quero chegar com toda essa exposição? Que diz que primeiro ele é as primícias, ele cita primeiro, depois todos. Pode ver esse versículo aqui, ó, 23, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bem complicado.
Certo? Não está dizendo que vai primeiro ele, depois vai passar um tempo, vem mais uma galera, depois os judeus, depois os que não. Cristo, depois os que são dele. Ok? Vamos continuar. Estas palavras, portanto, não dão oportunidade para a ressurreição de outros cristãos mais tarde. Estamos falando de cristãos, tá? A ressurreição dos cristãos. Então, não tem possibilidade da pessoa entrar no milênio, os filhos nascerem, os netos nascerem, morrerem e depois ressuscitar lá. Porque fechou o pacote. Quando Jesus vir, fechou o pacote. Certo? Não tem como ir. Os dispensacionalistas dizem que haverá mais 2 ressurreições de crentes. Estão falando de crentes agora, tirando lá a dos incrédulos. Após a primeira etapa da segunda vinda. Porque vai ser daqueles que saem da tribulação, judeus e gentios, e os filhos que nascerão no milênio. Os netos, bisnetos, porque 1000 anos dá para fazer muito filho. Né? Então, esses também vão ressuscitar. A gente consegue ver isso na Bíblia? 3 ressurreições. Uma, quando ele vem ali no Monte das Oliveiras, freia, nem encosta o pé, arrebata a igreja, passa 7 anos da tribulação, judeus e gentios na tribulação esses 7 anos. Isso aí. Isso passando pela tribulação, né? Isso aí dali. Não negou Jesus, não levou a marca da besta e tudo mais. Você passou pela tribulação, beleza, vai ser ressuscitado, ou vai ser glorificado, melhor dizendo. Se morreu, vai ser ressuscitado. E agora ele está aqui não. Tá bom? Alguns dispensacionalistas sustentam que aqueles que pertencem a Cristo, conforme mencionado em 1 Coríntios 20, 15, 13, esse texto que a gente leu aí, vou liberar ele aqui agora. Foi. Boa noite, Davi. Graça e paz. Boa noite, David. Graça e paz. Chegou a tempo. Nós estamos falando aqui, Davi, sobre um ponto que os dispensacionalistas defendem, que depois que Jesus vier, na segunda etapa da segunda vinda, tem a primeira, que ele arrebata a igreja, leva para as nuvens, passa 7 anos de tribulação, ok? As pessoas que saírem dessa tribulação, tanto os judeus quanto os gentios, quando entrarem no milênio, se tiverem morrido lá, serão ressuscitadas. Se tiverem saído lá convertidas e tal, terão um corpo glorificado. Mas nós já vimos 2 ressurreições aí. Uma, quando ele veio, na primeira etapa, e a segunda agora, quando saíram da tribulação. Só que essas pessoas que saíram da tribulação estarão ainda aqui na Terra. O milênio é aqui na Terra, não é no novos céus e nova Terra, é aqui. Então, essas pessoas que saíram da tribulação, tanto os gentios quanto os judeus, terão filhos. Lá em Isaías 65, segundo o dispensacionalismo, usa aquela mensagem, aquele texto, para dizer que o cordeiro vai sentar junto com o leão, né? E as crianças, não vai ter mais morte infantil, aquela coisa toda. Então, vai ter filho, né? Vai morrer, que é aqui na Terra. Se vai morrer, vai ter que ser ressuscitado de novo. E aí, para ser ressuscitado de novo, vai ser lá no fim do milênio. Então, nós vemos 3 ressurreições. Uma na primeira etapa da segunda vinda, quando arrebata a igreja. A segunda, quando acaba a tribulação, e os gentios e judeus que morreram na tribulação serão ressuscitados. E a terceira, que são os filhos desses que saíram da tribulação, daqueles que estão ali, que irão, então, serem ressuscitados. Caramba, dá um bom cabeça, tá? A gente vai tentando, a gente vai errando, a gente vai tentando. Até te entender. Alguns dispensacionalistas sustentam que aqueles que pertencem a Cristo, conforme mencionado em 1 Coríntios 15, 23, incluem crentes que são
ressuscitados após a tribulação. Mesmo estes ainda aguardam uma ressurreição dos santos do milênio no final dos 1000 anos. Mesmo esses que estão lá, já ressuscitados, foram ressuscitados, estão vivendo no milênio, mesmo estes estão aguardando o quê? A ressurreição desses, dos descendentes que irão morrer, então estão aguardando a ressurreição deles também. Ou seja, para quê, né? A gente está aguardando agora e depois vai aguardar depois. 3 ressurreições. Todavia, será que este ensino deve ser, de 1 Coríntios 15, 23, deve ser tomado literalmente? Será que esse ensino toma 1 Coríntios 15, 23 literalmente, melhor dizendo? Será que Paulo não deveria ter escrito, cada um, porém, por sua ordem? Cristo as primícias, então, na sua vinda, alguns daqueles, ou a maioria daqueles, que pertencem a Cristo. Devia ter falado assim. Mas ele disse, primeiro Cristo, que é as primícias, depois os que pertencem a ele. Ele devia ter falado assim, né? Primeiro uma galera e tal, depois vai ter. Não foi. Falou, pá, pum. Simplesmente uma ressurreição depois da dele. Não fala mais. Passemos agora para Tessalonicenses 3, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. Vou tomar uma aguinha aqui com o cachorro na arte. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O dispensacionalista vê estas palavras como se referindo à segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Para eles, essa passagem se refere à segunda etapa da segunda vinda de Cristo. A primeira nós já vimos. Ele freia no Monte das Oliveiras, arrebata a igreja. A segunda, ele volta para a igreja. Então, eles usam, em todos os seus santos aqui, essa igreja que foi arrebatada na primeira etapa. Aqui, no caso, é a segunda etapa da segunda vinda. Certo? Já demonstramos que não se deve fazer diferença entre uma vinda de Cristo para os seus santos e uma vinda de Cristo com os seus santos. A passagem deixa claro que Cristo retornará com todos os seus santos, não apenas com alguns deles. Porque se ficou santo aqui, ele não pode voltar com todos os seus santos. O que ele tinha que ter falado? Alguns. É verdade? Olha o finalzinho lá. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Não está falando que tem santo aqui. Jesus está vindo com todos os seus santos. Então, para nós que somos amilenistas, né, esse amilenismo, ele não é muito bom, essa palavra, porque A significa não. Na verdade, nós cremos que tem um milênio, e nós já estamos nele. O amilenista crê que já estamos no milênio. E é justamente no milênio em que o dragão foi amarrado. Você lembra que Jesus via dragão cair do céu? E os discípulos todos felizes porque Satanás estava sendo... os demônios já haviam se submetido a eles. Jesus diz, não se alegrem por isso, mas antes porque o nome de vocês está rolado nos céus. Naquele momento, o reino de Deus está sendo implantado. Toda a autoridade foi dada a Cristo, no céu e na terra. Agora você pode ir por todo mundo e pregar o evangelho. Porque antes do dragão cair lá, isso aqui não é literal, tá? Antes de Satanás ser limitado em seu poder, ser amarrado pelo mais valente, como diz Lucas, né? Ele foi amarrado. O evangelho não podia ser pregado.
Quando ele é, então, limitado, a gente já teve essa aula aqui sobre essa questão, quando ele é limitado no seu poder, ele não pode mais enganar as nações. Você lembra que Jó, ele chegava na presença de Deus livremente, trocava uma ideia com Deus. Olha, aí, onde tu estava? Passeando aí, viu Deus. Agora acabou para ele, ele não tem mais essa liberdade de chegar lá. Cristo fala que ele foi lançado no céu. E a partir daquele momento, ele não pode mais enganar. Aqueles que são de Cristo terão. Ok? E a gente pode sair do mundo porque foi nos dado toda a autoridade. Se nós nos convertermos, aqueles que são do Senhor também se converterão. Isso é garantia, isso é um estímulo à evangelização. Pode ter 30 ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos que virão. Porque o Senhor tem aqueles que ouvirão. Né? Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso aqui é estupendo. Então, o poder de Satanás foi limitado. O mais valente entrou na casa, amarrou o valente e o despojou. Você lembra que Adão, quando caiu, nos entregou? Certo? Agora nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Comprados para Deus. Então, nós que, vamos dizer assim, que somos amilenistas, né? Vamos usar essa palavra mesmo. Nós cremos. E o milênio é esse, o momento que você pode pregar o evangelho agora abertamente. Agora, esse milênio não é literal. Se fosse literal, a gente já está em 2 milênios. Exatamente. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Apocalipse é simbólico, muitas coisas simbólicas. É por isso que o pessoal tem medo de Apocalipse. Se torna literal. Quando fala dragão, imagina um rabo do dragão, fogo sendo cuspido. Pelo amor de Deus. Certo? Quando fala lá que os anjos saem e queimam 1/3 da terra e toca no ser humano, a gente começa a pensar que realmente tem um anjo que, na verdade, está usando o meio ambiente, certo? Está usando muitas vezes a economia, a fome vai vir porque a economia quebrou. Deus se utiliza desses meios. Não literalmente. Se ficar literalmente, não quero nem olhar para o Apocalipse. Pastor, sabe que vamos falar a respeito do milênio, né? Sim. Do Apocalipse. Paulo não comenta isso. Sobre milênio? Você não tem lugar nenhum na Bíblia, só aqui. Num livro que é figurado. Um livro que está tendo uma visão, certo? Para mim, é como você olhar Ezequiel 37, tendo a visão lá do Vale dos Ossos Secos, e dizer, não, aqueles ossos são de verdade. Aquilo ali é verdadeiro. Enquanto aquilo ali é uma figura para que Deus iria levantar novamente Israel. Não era literal aquilo lá. Agora, se você for literal no Vale dos Ossos Secos e trouxer essa literalidade para ali, são 1000 anos. Só por causa do milênio. Para uns, ele é literal. Para nós vamos ver isso lá na frente, o Apocalipse são sessões. São 7 sessões. A primeira sessão do 1 a 3, depois do 4 a 7, depois do 8 a 11, vai assim. Cada sessão está repetindo tudo o que aconteceu do momento que Jesus ressuscitou até a sua vinda. Todo esse processo. Ok? E toda aquela coisa que a gente vê lá é antes da vinda de Cristo. E cada sessão termina ou com uma bem-aventurança, e muitas vezes com os dois, né? Ou julgamento. Foi o primeiro. Gente, o amilenismo e o pré-milenismo histórico são as visões mais antigas. Na época de Agostinho, no quarto século, ele que desenvolve essa visão que era de Ticônio. Ticônio foi o primeiro a ver isso, que o milênio não era literal. Ok? Depois, posteriormente, foi Vitorino que começa a entender que são sessões, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Peraí, isso aí está... E a gente vai estar vendo essas repetições com aprofundamento, ampliação, ênfase diferente. Cada hora ampliando mais a visão, mas falando da mesma coisa. Tá? É. 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com... Então, gente, esse é o arrebatamento. Quando Cristo for vir, todo esse processo aqui, ele vai nos levar com ele, certo? E vai, junto com a gente ali, os santos que morreram no Antigo Testamento vão julgar também, vão estar tudo junto ali. Todos os intérpretes concordam que esse texto diz respeito ao arrebatamento da igreja na hora da volta de Cristo. Existe arrebatamento, mas não essa coisa de arrebatamento primeiro, depois passa 7 anos de tribulação, certo? E depois... Não existe isso. É tudo uma só vinda de Cristo. Ele vai arrebatar a sua igreja, vai transformar os que estão vivos, né? Vai arrebatar, e vai haver todo aquele processo que a gente já conhece. Não existe 3 ressurreições, não existe salvação depois. Tá segurando. Todo... tá. Foi lá. Já estamos terminando, tá? Só mais 2 anos. Observemos que Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão, não alguns dos mortos em Cristo, ou a maioria dos mortos em Cristo. Quem vai ressuscitar, gente? Todos. Vai ficar morto para ressuscitar no milênio? Vai ficar morto para ressuscitar na segunda etapa da vinda de Jesus? Vai ser ressuscitado quando? Na vinda de Cristo. Uma ressurreição. Os crentes, judeus e gentios. Existe um livro chamado Por Amor a Sião, é do Franklin Ferreira, tá? É um livro que eu comprei ele, deve chegar amanhã. Por Amor a Sião. Sião é Jerusalém, né? E ele vai mostrar que tanto os reformados quanto os puritanos, eles não viam que os judeus tinham sido esquecidos. Até porque, se os judeus tivessem sido esquecidos, a eleição não valeria. Até eu teria medo. Eu sou eleito, mas depois Deus me esquece se eu errar. Até porque nós também erramos muito. Não é verdade? Então, será que Deus esqueceu dos judeus? Não. Existe um plano para os judeus, sim. Só que não depois do milênio, mas antes de Jesus voltar. A ideia dos reformadores ou dos puritanos é que os judeus se converteriam, seriam atraídos e se converteriam antes de Cristo voltar. Entendeu? Muitos deles se converteriam, mas não a nação, o remanescente. Tanto é que em Romanos 11, como a gente já leu, vai dizer o quê? São eles que nos deram Jesus, as leis vieram deles, as festas, não é? Dele pertence... eles são eleitos. Deus não vai abandoná-los porque eles são eleitos. Mas dentro da nação existe os eleitos, existe o remanescente. Não é toda a nação. São os eleitos. E eles se converterão em pencas antes da vinda de Cristo. Essa é a tese dos reformadores e dos puritanos. Que esse livro de Franklin Ferreira, que é Por Amor a Sião, vai trabalhar. Ele pesquisou muito, ele pegou muitos documentos, colocou ali, coisa maravilhosa. Né? O livro tem 400 páginas, mas é maravilhoso. A palavra, a gente entende que Deus elegeu, Deus não vai abandonar, mas esses judeus se converterão antes da vinda de Cristo. Até porque nós cremos que vamos passar pela essa tribulação, que eles jogam lá para os 7 anos. A gente crê que vai passar pela tribulação, até porque Jesus disse que se não fosse por causa dos eleitos, esse tempo não seria abreviado. Só que os eleitos para os dispensacionalistas são judeus. Entendeu? Vamos continuar aqui. Mateus 24, 31 diz: o Filho do Homem
cuja vinda sobre as nuvens do céu for mencionado no verso anterior, 30, ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Sempre em Apocalipse, sempre o 4 simboliza o mundo, os quatro, né, os pontos cardeais, os quatro cantos da terra. 4 é a totalidade, é o mundo. Os dispensacionalistas interpretam, na maioria das vezes, esta passagem se referindo apenas ao arrebatamento dos judeus eleitos no final do período da tribulação. Então, eles pegam essa passagem, que Jesus vai voltar com seus anjos com grande clangor e trombeta, tem até Josué Rodrigues cantando uma música dessa, né? Mas isso é para o eleito. Não é para a gente, é só para os judeus. E lá depois da tribulação. Entendeu? Pegou isso, Marcelo? Essa passagem aqui, eles dizem que são dos eleitos que estão saindo da tribulação, judeus. Só para eles. Todavia, se todos os eleitos são entendidos aqui, que lugar ainda haverá para o arrebanhamento de outros eleitos após a segunda vinda de Cristo? Isso também dá um tiro no pé. Se ele vai voltar e reunir todos os eleitos, né? Complicado. Mateus 24, 31. Todavia, se todos os eleitos são entendidos aqui, que lugar ainda haverá para o arrebanhamento de outros eleitos após a segunda vinda de Cristo? Que segundo eleitos? São os filhos dos netos, dos bisnetos, né? Que lugar há para arrebatamento deles? Né? O arrebanhamento, falei arrebatamento, né? O arrebanhamento, o ajuntamento. Que lugar? Não há, né? Se todos os escolhidos estão aqui já, dos quatro cantos, não falou de Israel, falou dos quatro cantos, a terra toda. Não é só de Israel, é a terra toda. Então, aonde vai ter mais outro? É o que vai se agrupar, vai ter um, né, arrebanhamento. Se todos estão aqui. O apóstolo Pedro tem algo a dizer também acerca deste problema. Em 2 Pedro 3,4, ele afirma que os escarnecedores virão nos últimos dias, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? No verso 9, Pedro responde a essa objeção com as seguintes palavras: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorados. Pelo contrário, ele é paciente, longânimo, né? Para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se ele está prolongando a vinda dele para que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, vai ter gente salva depois? Falei isso no início, né? Ele está esperando, e todo mundo reclamando, ele está demorando, aí não, chegou a hora. Tá, os quatro escolhidos, todos os eleitos escolhidos, os quatro cantos da terra. Ah, mas fica tranquilo. Tem a galera da tribulação que vai sair, vai esticar a mãozinha lá para trazer também quando os eleitos. E depois de 1000 anos, tem os filhos dos netos, os bisnetos, vai dar uma esticada maior para trazer. Bem complicado, né? A vinda do Senhor seguirá todos os flagelos, o julgamento, tudo que ele falou. Flagelo não, julgamentos que ele falou. A tribulação é antes dele vir. Ok? O Senhor retarda a sua vinda, diz Pedro, a fim de que mais pessoas possam se arrepender. A implicação óbvia desta palavra é que depois da segunda vinda ter ocorrido, não haverá outra oportunidade para se voltar a Deus em arrependimento. Não haverá outra oportunidade quando Cristo voltar. A palavra, em momento nenhum, vai ficar falando de várias oportunidades. Ele voltou, há os sinais. O pós-milenismo diz que o milênio começa quando... Pós-milenismo, tá? É o nosso primo do milenismo. Quando o mundo foi evangelizado. Nosso primo. Porque ele também não crê no milênio, ele não crê no milênio pós, né? Ele crê que esse milênio, ele
Ele não crê no milênio pós, ó. Ele não crê no milênio pós a vinda de Cristo, tá? Ele crê, ele crê que Jesus vem no pós-milênio, não no pré-milênio, mas no pós-milênio. Ou seja, para ele, nós estamos indo, está evangelizando. Vai chegar o momento em que o evangelho vai se pregar nas nações, as pessoas vão se converter, vai dar uma cristianizada na sociedade, as pessoas vão começar a se voltar para Deus, a sociedade vai melhorar muito. E aí Jesus volta. Certo? Para eles, o milênio é esse momento que a sociedade se cristianizou, as coisas melhoraram, houve um avivamento, muita gente se converteu. Aí, Jesus volta. Esse é o pós-milenismo, né? Jesus volta depois desse milênio, que é no finalzinho da nossa era, onde tudo, né, vai estar maravilhosamente estabelecido. Aí você fala assim, que isso? Mas a palavra não diz que as coisas vão piorar? Não, para o pós-milenista, não. Para o pós-milenista, as coisas vão melhorar. São otimistas. Certo? Só que tem problema. Você fala assim, peraí, pastor, como é que esses caras podem crer nisso? Eles estão no século XIX, ápice do iluminismo, a descobertas científicas, ok? A sociedade apostando na deusa razão, racionalismo também, remédios sendo encontrados, descobertas maravilhosas. A sociedade está, olha, inclusive até o momento que entra a teologia liberal, né? Porque aí o homem também já passa a não precisar tanto de Deus, e aí Schleiermacher vai lá, começa a tornar o evangelho palatável, né? Tira a morte, Jesus ressuscitou, o que é isso? Tira isso. Nascimento virginal, o que é isso? Não acontece. São coisas racionais, estamos na era da razão. É isso? Mas, em compensação, foi um momento que William Carey fez missões por todo o mundo. Hudson Taylor saiu de Londres, foi para o norte da China. Os presbiterianos chegaram ao Brasil em 1859, a primeira igreja fundada ali no centro do Rio de Janeiro. Os presbiterianos chegaram no Brasil graças a esse momento onde a visão pós-milenista estava reinando. Eles eram otimistas, vamos pregar. Gente, queira ou não queira, mesmo que as coisas não funcionem, o otimista, ele ganha ânimo para andar. O pessimista não anda. Hoje a nossa igreja, a nossa era da igreja é bem pessimista, né? Aí não evangeliza muito, não faz missões. Mesmo que eles estivessem errados na essência, eles eram. Vamos, William Carey começou a evangelizar na igreja congregacional por todo mundo. O evangelho chegou aqui. A América mandou missionário para tudo que é lado, a Europa. Certo? Foi um momento de grandes conquistas. Mas aí veio o balde de água fria. Qual foi o balde de água fria? Quem pode colocar aí? Coloca para mim qual foi o balde de água fria no pós-milenismo. Aliás, foi um balde duplo. Quero ver se vocês sabem qual foi o balde de água fria no pós-milenismo. Vamos continuar aqui. Teremos mais a dizer sobre este assunto através da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 1, 13. Quem conhece a parábola das 10 virgens? Todo mundo, né? Mateus 25. Depois de Mateus 24, que também fala ali, né? Da destruição do templo, também fazendo alusão a coisas futuras. Mateus 25. 1 a 13. Conseguiram achar aí? Vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Presta bem atenção no texto, tá? Que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. É um casamento aqui, tá? A coisa está para acontecer. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes.
As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam a encontrar! Ao encontro dele, melhor dizendo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. De repente, enquanto ela foi lá, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhe digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ok? As implicações também são óbvias, ou a implicação também é óbvia. Com a chegada do noivo, os que não estiverem prontos não terão outra oportunidade de serem salvos. Os que só aparentam ser cristãos. Né? Estamos falando daqueles que estão meia boca, está na igreja, não está nem para nada, leva uma vida dupla, né? Sem compromisso, sem intimidade, sem entrega, sem viver realmente para Cristo. Essas são as virgens imprudentes. Né? Os dispensacionalistas interpretam esta parábola considerando que as virgens representam os santos da tribulação, especificamente os israelitas. Acabou para a gente. Por quê? Vocês se lembram que Mateus está escrevendo para os judeus, mas não só para os judeus, porque senão ele não ia mandar os discípulos no final do capítulo 28, ide por todo mundo pregar a toda criatura. Pregar o quê? O que ele ensinou. O que ele ensinou está em Mateus. Então ele vai pregar para todas as nações. Então esse papo de que ele escreveu para judeu e não serve para ninguém, é papo. E eles estão dizendo aqui que isso aqui é exclusivamente na tribulação os israelitas que recusaram. Eles são um malabarismo maravilhoso, né? Então esquece isso aqui, isso não é para vocês, é para eles. Né? Israel está esperando para o fim do período da tribulação, a volta do noivo e da noiva, indicando Cristo e sua igreja. Essa é a visão deles. Cristo e a igreja vai voltar, Israel está esperando o retorno do noivo com a sua noiva. Esta interpretação é questionável, porque deveríamos limitar aqueles que esperam pelo noivo na parábola de Jesus aos israelitas. Por que só eles esperam? A gente está esperando o noivo também. A segunda vinda a gente também aguarda. Não são só os israelitas. Principalmente os que estão lá na tribulação, saindo dela, né? Mas a porta foi fechada após as virgens que estavam prontas terem entrado para as bodas, não deixando oportunidade para que outras entrem depois. Então, aonde os filhos dela? Exatamente. Se a porta fechou, ninguém entra mais, os filhos, os netos, vão entrar como? Isso é para todo mundo. E numa única venda, o noivo vai chegar como ladrão. Ninguém está esperando. Certo? Os sinais vão estar aí para aqueles que estão ligados. Exatamente. Isso é muito lindo, essa parábola. Porque como é que você dormiu? Né? Mas você foi prudente. Elas foram prudentes, elas estavam ligadas, estavam vigiando, estavam... Parece que ele não sai totalmente. Exatamente. Se suba aos céus, faça a minha cama no mais profundo abismo. Parece que ele está ali. Está ali. É. Uma ligação. Uma pessoa que não nasceu de novo, isso é muito... Escuta essa daí aí, gente. A pessoa que não nasceu de novo, ela só tem Cristo na igreja. Então, quando ela vem para uma igreja, mas lá fora, ela é mesma e lembra de Jesus aí mais como um fato em si,
mas não a presença dela, como tu acabou de falar. Cara, parece que está dentro da nossa mente. É o Espírito Santo habitando na gente. Isso é maravilhoso. Se faço a minha cama no mais profundo da Bíblia, as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Tu me vê lá. É maravilhoso, né? Tem esperança, né? Pô, esse é o selo. É a garantia de que você é dele. Só quem tem o Espírito Santo tem essa percepção. Esse é o selo, a garantia, o penhor de que você é dele e quando você voltar, você vai para ele. É maravilhoso. Né? Pegou aí, gente? E o balde? Pegou, dona Rita? É o balde. Ninguém me falou do balde duplo. Ninguém me falou do balde duplo. Vamos lá. Menina, tá? Esse final aí lembra esse balde aí. É. Israel está esperando para o fim do período da tribulação a volta do... Eu coloquei lá, pastor. Oi? Eu coloquei lá. Colocou? A Segunda Guerra... Fala para mim, para eu não precisar ir lá. A Segunda Guerra Mundial. Balde de Isso, água a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Balde duplo. Legal, né? Parabéns. Vamos lá. Entendo. Não fala aí. Oi? Precisa na Segunda Guerra Mundial. Primeira e segunda. Esta interpretação é questionável, porque deveríamos limitar aqueles que esperam pelo noivo, na parábola de Jesus, aos israelitas. E mais, a porta foi fechada, a gente já viu isso, né? Porém, eles ensinam que, inclusive, no princípio do milênio, lá no princípio do milênio, assim que acabar a tribulação, outras pessoas entrarão na festa do casamento. Mas não foi fechada a porta? Aqueles que ainda nascerão durante o milênio e que ainda se converterão. Para eles, a porta não foi fechada realmente. Deve estar meio abertinha, né? Tem uma brecha ali para entrar. Então, assim, gente, respeitando meus irmãos, esses são os contrapontos. Semana que vem a gente vai ver o último contraponto, tá? São 8 contrapontos. Hoje, o contraponto foi: não haverá salvação depois da segunda etapa da vida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, certo? Não haverá. E nem, com claro, óbvio, nem ressurreição. Fechou a porta, acabou. Jesus veio, os deles ressuscitarão. Inclusive, Daniel vai falar, né? Que haverá ressurreição dos justos e injustos. Está falando essa etapa toda. 3 ressurreições. E a última, né? Já vamos ter lá os ímpios que também serão julgados. Mas estamos falando dos crentes. 3 ressurreições dos crentes. É bem complicado a gente ler os evangelhos, a carta de Paulo e encontrar isso. Tudo por causa do milênio. Tem que fazer um malabarejo. Esse milênio literal. Tá? Mas respeitamos, porque nós não podemos... isso não são questões sine qua non na fé. Mas é importante a gente saber por quê. Só nos Estados Unidos são 48 milhões de dispensacionalistas. No Brasil, a maioria das igrejas são dispensacionalistas, porque nunca ouviram o ensino, nunca foram ouvidos os contrapontos, só viram uma coisa que falaram, viram lá a calça do cara arriada, não deixados para trás, o avião caindo, o carro batendo, sangue para tudo que é lado. Tinha um arrei com outro cara lá. Era pastor, o cara escrevia vários livros. Eu tinha livro dele sobre relacionamento conjugal. Fez muito sucesso aí na década de 90, no período ali que eu me converti. Li alguns livros dele. Mas não é da linha reformada. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Fala comigo. Tanto aqui quanto aí. E a gente acaba o tempo todo, né? Hoje foi mais... Hoje melhorou? Mas às vezes também, gente, vocês já viram aquele jogador que quando entra no campo não está no dia dele? Ele pode ser bom pra caramba, mas naquele dia não, ele não joga. Às vezes a gente chega na aula, e acontece comigo também que vou dar aula. Às vezes eu não estou naquele dia. E a aula não flui.
Entendeu? E faz parte. Às vezes tu vem com a cabeça a 1000 por hora, e já pensando em ir embora, e já, cara... Hã? Não, estou falando, às vezes a gente chega, né, com alguma ansiedade no coração. Se não tiver mãe, meu amigo, não aprende. Mãe! É. Vocês sabem o que é mãe? Mãe é M de motivação. De motivo. Você tem que saber o motivo para o qual você está estudando. Qual é a razão que eu estou aqui estudando isso? Quando você sabe a razão pela qual você está fazendo uma coisa, você tem motivação. Por que eu estou aqui? Estou aqui para entender o Apocalipse, porque eu só entendia de uma parte, porque me ensinaram só de uma maneira, então eu tenho um motivo que me dá motivação. Tem um motivo que me dá motivação. E o A da mãe? Atenção. Eu preciso estar aqui ligado, eu não posso estar ligado, eu preciso estar ligado. Qualquer aprendizado que você precise, que você tenha, tem que ter atenção. Você quer ver uma coisa? Quem tem uma caneta que abre e fecha aí? Tem a caneta? Peraí, por favor, meu irmão. Eu vou fazer tanto por de casa quanto para vocês, tá? Eu quero que vocês contem quantas vezes eu clico aqui, tá? E você vai responder mentalmente, tá? Estão prontos aí em casa? Está pronta, dona Rita? Vamos lá. Ó. Hã? Vocês vão contar e responder o que eu perguntar, tá? Qual o seu nome todo? Só para vocês. Quantos anos você tem? Só para vocês. Qual é o nome da sua mãe? Só para vocês. Qual é o nome da rua que vocês moram? Qual é o nome da tia que mais você gosta? Quem é que conseguiu contar aqui, gente? Quantas vezes? E respondeu. É vocês que estão perguntando, eu só estou clicando. Você cliquei e você respondeu todas as coisas? 25, tá vendo? Ah, tudo bem. Vocês entendam que nós não conseguimos. Isso a gente não pode fazer. Meu Deus, ela está na disputa aqui, ela é a tia mais querida. Calma, Ana. O que acontece? O cerne da questão é que nós não conseguimos focar em duas coisas. É necessário a mãe, a atenção, a segunda letra da mãe, a atenção. Não adianta ficar pensando aqui na conta. Existe sim a parada da aula no dia da mãe. Certo? E tem o E da mãe. O que é o E da mãe? Estratégia. Como é a melhor maneira de eu aprender? A repetição, a revisão, ver de novo o vídeo, anotar. Como a minha filha fala, usar o método Pomodoro. A Brenda fala que gosta de usar o método Pomodoro. Não existe, mas ela fala que é Pomodoro. Entendeu? É quando você faz pergunta para você e tenta responder. Aí você, lendo no espelho, sei lá, e aí você não consegue responder, vai lá e lê para tirar dúvida. E vai sempre revisando e fazendo essas perguntas. Então, você tem que ter estratégia de estudo. E hoje você acha que tivemos essa estratégia? Não, eu estou falando de maneira geral. Estou falando que para aprender, a gente precisa da mãe. Tá? Eu pensei da mãe. Amém?